Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um equipamento milenar e muito legal, um relógio de sol. Para fazer um relógio de sol, a gente vai precisar basicamente de uma garrafa PET lisa, de um barbante escuro, de um pedaço de isopor e de matemática. Sim, para fazer um relógio de sol funcionar direitinho, a gente precisa de matemática de qualidade. O primeiro passo para fazer o relógio de sol é preparar a garrafa. Barbante escuro, ok. Pedaço de isopor vai trocar por papelão. Usando uma furadeira, eu vou fazer um furo bem no centro da tampa e outro lá embaixo, também no centro. Depois eu vou passar e prender uma linha por dentro da garrafa. Essa linha tem que ficar exatamente no centro da garrafa. Primeiro, faça um furo bem no meio da tampinha, no centro da garrafa. Depois, pegue um pedaço de barbante e passe pelos dois furos, deixando o fio bem esticado com fita nas extremidades. O próximo passo é montar um marcador onde vão ser mostradas as horas. Esse marcador tem que ter exatamente metade da circunferência da garrafa. Então eu vou pegar uma tira de papel de 10 centímetros de largura e passar em volta da garrafa, cortando o que sobrar. Depois eu dobro no meio e pronto. Corte um pedaço de papel com metade da circunferência da garrafa. Agora a gente tem que dividir isso aqui em 12 partes. Por que 12? Porque o nosso relógio vai marcar 12 horas. O dia tem 24 horas, mas o período de luz, que é quando a gente vai conseguir usar o relógio, geralmente só tem 12 horas. Faça 12 linhas, dividindo esse papel em 12 partes iguais. Marque as horas desse papel, começando com 6 e terminando com 17, porque esse é o período que temos sol e conseguiremos medir as horas. Ou seja, das 6 da manhã até o final das 17 horas, que termina quando chega às 6 da tarde. O marcador está pronto e agora eu preciso colocar esse relógio na inclinação certa. Pessoal, desenho da segunda etapa. Uma folha. Eu vou cortar um retângulo para ficar mais claro. Eu vou ter que achar a metade do diâmetro da garrafa. Olha como fica. Folha, a garrafa inteira. Eu tenho isso. Não é nada inteiro. Qual é o valor? A volta inteira. Todo mundo chegou? Sim. Eu vou precisar da volta inteira? Não. Só a metade. Dividido em quantas partes? Metade. 12. Das 6 às 17. Que é o tempo do sol. O relógio tem que ficar paralelo ao eixo de rotação da Terra. Hein? O planeta Terra gira em torno de um eixo imaginário. É como se a Terra fosse uma maçã do amor e o cabinho da maçã do amor fosse o eixo de rotação. E o nosso relógio de sol tem que ficar paralelo a esse eixo de rotação da Terra. Calcular isso pode parecer muito difícil, mas não é não. É só a gente saber a latitude, saber qual é o paralelo, qual dessa linha aqui passa em cima da nossa cidade. Não dá para saber a latitude exata de onde a gente está só olhando no globo, porque o globo não tem todas essas linhas, então o jeito é procurar na internet. Se você colocar a palavra latitude e na frente o nome da sua cidade mais o estado, por exemplo, Latitude São Paulo SP, você vai encontrar vários sites que dão a latitude da sua cidade. Eu tô em São Paulo e aqui a minha latitude é 23 graus para o sul, ou seja, eu tô no paralelo 23 ao sul do Equador. E sabendo disso, eu vou usar um transferidor, que é esse instrumento que serve para medir graus, para construir uma rampa que tem 23 graus de inclinação.
vou cortar um retângulo de isopor de 15 por 30 centímetros de comprimento. Ele vai ser a base da rampa. Depois, eu vou cortar 2 triângulos que vão sustentar as rampas. Eles têm que ter uma base de 30 centímetros e um ângulo que coincida com a minha latitude, no caso, 23 graus. A superfície da rampa vai ser outro retângulo de 15 centímetros de largura, mas o comprimento vai depender da hipotenusa do meu triângulo. Hipotenusa é esse lado que está na frente do ângulo reto, o ângulo de 90 graus do meu triângulo. Então é só eu colocar a hipotenusa em cima do isopor, marcar e cortar. Depois é só colar tudo isso usando cola de isopor e alguns alfinetes para segurar. E quando secar, você pode encapar com papel, instalar um apoio para a garrafa e depois colocar a garrafa em cima completamente alinhada com a rampa. O último passo é posicionar o relógio de acordo com os pontos cardeais. Então, norte, sul, leste e oeste. O objeto que vai ser o nosso relógio de sol tá pronto, mas para isso aqui marcar as horas não é só eu colocar no sol de qualquer jeito não. Eu tenho que apontar essa parte mais alta exatamente para o sul e a parte mais baixa exatamente para o norte. Se eu estivesse no hemisfério norte, seria o contrário. Bom, aí você pode dizer, para achar o norte e o sul é só eu usar uma bússola. Inclusive, a gente já mostrou como fazer uma bússola em casa aqui no Manual do Mundo. Mas eu vou te contar uma coisa. Quase sempre a bússola aponta para o lugar errado. E para a gente entender por que isso acontece, vamos entender antes como funciona a bússola. O nosso planeta funciona como se fosse um grande ímã. E as pontas desse ímã, os polos, estão mais ou menos no Polo Norte e no Polo Sul. É por isso que uma bússola aponta para o norte e para o sul. O problema é que esses polos magnéticos da Terra não estão exatamente em cima dos polos verdadeiros. Só para você ter uma ideia, nesse ano de 2015, o polo magnético da Terra está mais ou menos aqui, entre a Antártida e a Austrália. E o pior, ele muda de lugar o tempo todo. Então eu até poderia usar uma bússola para achar o norte e o sul verdadeiros, mas eu teria que fazer alguns cálculos. Mas calma, dá pra gente achar o norte e o sul usando o próprio Sol. E tudo que você vai precisar é de um chão bem plano, de preferência o mesmo lugar onde você vai instalar o seu relógio de sol, e de um bastão que fique exatamente a 90 graus do chão. Esse aqui é o meu chão plano e a gente consegue ver que ele é planinho mesmo, usando um nível. E eu vou usar esse suporte universal, que é um instrumento de laboratório de química, para servir como o meu bastão, que vai ficar a 90 graus do chão. Para começar, eu vou fixar direitinho o meu suporte no chão e para saber se ele está mesmo a 90 graus do chão, eu vou usar essa ferramenta aqui, que é um fio de prumo, que é a ferramenta que os pedreiros usam para saber se uma porta, um muro ou uma parede está mesmo a 90 graus do chão. É só eu apoiar o fio de prumo aqui em cima e ver se ele está totalmente rente, juntinho aqui com o resto do meu bastão. E como você pode ver, está tudo 100%. O que eu vou precisar agora é de uma canetinha e de um pedaço de barbante. Eles vão servir de compasso e já já você vai entender por quê. Eu preciso medir a sombra projetada pelo meu cilindro em 2 momentos do dia, um pouco antes do meio-dia e um pouco depois. Agora são 10h30, é um bom horário porque a gente não pode fazer medições muito próximas do meio-dia. E aí é só eu marcar o ponto final da sombra. E o que vai acontecer agora? Essa sombra vai mudar de posição e de tamanho. Conforme for chegando perto do meio-dia, ela vai diminuindo e passando do meio-dia, ela vai aumentar. O próximo ponto que eu preciso marcar é quando a sombra estiver exatamente do mesmo tamanho que eu marquei agora, só que depois do meio-dia. E para eu não ficar com uma régua aqui o tempo inteiro medindo o tamanho da sombra, eu vou fazer uma coisa mais inteligente. Eu vou fazer um compasso com a minha canetinha. Em volta do meu bastão, eu vou fazer um meio círculo que tem o raio exatamente do mesmo comprimento da sombra. E o que vai acontecer agora? A sombra vai começar a diminuir, vai ficar para dentro do círculo e depois vai começar a aumentar.
E eu sei que ela vai ter exatamente o mesmo tamanho que tinha quando eu fiz a primeira medição, quando a ponta da sombra alcançar essa linha que eu acabei de traçar. Encontre um lugar bem retinho em casa para pegar o bastão a 90 graus do piso. Medir o tamanho da sombra desse bastão um pouco antes do medir, marcar o ponto do chão com uma canetinha. Volte a fazer o assim quando a sombra estiver do mesmo tamanho. Só que faça a segunda medida depois do meio-dia. Trace uma linha ligando os dois pontinhos e você terá o eixo leste-oeste da Terra no seu piso. 13h50 e finalmente a sombra chegou na linha. Eu vou marcar um ponto bem aqui onde a sombra toca na linha. Agora eu já posso tirar o meu suporte universal e com uma régua eu vou fazer uma linha entre os dois pontos. A ponta da sombra que eu medi às 10h30 e a ponta da sombra que eu medi às 13h50. Você tem ideia do que representa essa linha aqui? Ela é exatamente a linha leste-oeste. E para a gente saber onde é o leste e onde é o oeste, é bem fácil. O oeste é onde a gente mediu a sombra primeiro e o outro lado é o leste. E o norte e sul? É só a gente desenhar uma linha exatamente a 90 graus da linha que a gente já tem. E se o oeste está à esquerda e o leste à direita, isso significa que o norte está em cima e o sul embaixo. E agora a gente tem aqui as direções perfeitas. A linha norte-sul está alinhada com os meridianos, que são essas linhas aqui do globo, e a linha leste-oeste está alinhada com os paralelos. Eu poderia já instalar o meu relógio de sol se não fossem dois detalhes. O primeiro é que eu descobri que a sombra da casa está quase chegando em cima aqui da minha marcação e daqui a pouco ela vai invadir o espaço onde eu vou instalar o relógio de sol. E a segunda coisa é que eu tenho que esperar uma hora inteira, uma hora cheia, e ainda não chegou na hora inteira. Então eu vou aproveitar esse tempinho que eu tenho para alongar um pouquinho essa linha, trazer ela mais para cá, para fora da sombra. Agora sim, são exatamente 3 horas da tarde. Então eu vou apontar a parte alta da rampa para o sul, a parte baixa para o norte e fazer encaixar a sombra do relógio bem no comecinho da marcação das 15 horas. Para finalizar, você precisa encontrar o norte e o sul e posicionar a sua rampinha com a garrafa. Basta traçar uma linha 90 graus do seu eixo leste-oeste com a ajuda do compasso, canetinha e um esquadro. Deixe a parte mais alta da rampa no sul e a mais baixa no norte. Espere 1 hora cheia. A gente faz às 15 horas e prenda a garrafa na sombra exatamente na marcação das 15 horas. Tudo bem até aqui, lembraram? Fazer relógio polar. Primeira coisa, pegar uma garrafa PET transparente. Segunda coisa, furar a garrafa pela tampa e por baixo. Terceira coisa, colocar o barbante no lugar. Quarta, colocar o papel. E quinta é você colocar os números. E você deixar lá no sol até 1h30. Ela vai numerar o mostrador de 6 a 17, né? Esse mostrador assim, ó, tá? Nós vamos colocar na garrafa dessa forma, tá vendo? Porque vendo daqui de fora, a gente consegue enxergar o mostrador lá dentro. Quando bater o sol no fio, a sombra vai cair numa dessas marquinhas que estão aqui. E essas marquinhas nós vamos escrever de 6 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Todo mundo entendeu? Então a primeira marquinha é 6 horas da manhã, a segunda é 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5 da tarde. Antes das 6 horas da manhã não adianta porque o sol não nasceu e depois das 5 horas da tarde não adianta porque o sol já se pôs. Então, o sol vai bater aqui nessa linha e vai mandar, a linha vai fazer uma sombra em cima do papel. Se a gente fizer tudo direitinho, a sombra que o sol vai fazer no papel é
a hora do dia. Mas para fazer isso, essa garrafa vai ter que estar, em primeiro lugar, o sol vem de leste para oeste, certo ou não? Certo? Como ele vem? Como não? Claro que sim. Se for não, a gente vai ter que revisar algumas coisas aqui. Então o sol vai de leste para oeste. Então, olha, a garrafa tem que estar assim para o sol. Quando ele fizer assim, ó, a sombra desse fio vem daqui até aqui. O sol faz assim, a sombra faz assim. Se aqui é este e oeste, a garrafa tem que estar mostrando norte e sul. Ela vai estar alinhada e paralela com o eixo da Terra. Como é que nós vamos fazer com que essa garrafa fique paralela com o eixo da Terra? Nós temos que saber qual é a inclinação da Terra. Aqui em São Paulo, nós já sabemos isso, é 23 graus. E essa inclinação da Terra nós vamos cortar e fazer essa garrafa ficar assim. Ó. Ela vai ficar assim. Na verdade ela vai ficar assim. Enfim. Nós temos que fazer um suporte em 23 graus e dar um jeito de pregar essa garrafa nesse suporte. Ela vai ficar assim ou assim e vai ficar alinhada com o centro da Terra. Nós vamos pôr lá no pátio onde bate o sol. O sol, na hora que ele começar a andar durante o dia, aí essa garrafa vai estar certinho, paralelo com o sol, e vai dar certinho a sombra, se Deus quiser, nas marcações que nós fizemos. Agora nós temos que fazer o suporte. A professora Márcia trouxe um transferidor. O transferidor é um negocinho assim, olha que bonitinho que ele é. Eu sei. A gente usa na minha sala. Ah, é? Você sabe usar? Não. Quem é que acha que vai conseguir usar esse transferidor? Você acha que consegue? Então, olha, faz um ângulo de 23 graus aí no seu papel. Aí nós vamos ver se ele fez certo ou não. Toma. Vai. Faz 23 graus aí. Vai dar certo. Não quero ver. Acho que eu consigo. Faz isso No papel, né? Esse ângulo aqui, ó, Emílio, esse ângulo aqui tem que ter 23 graus. Não, eu não ensinei nada, só falei. Tá bom, ó, esse ângulo aqui é 23 graus. Tá? Mas graus não é graus. Ok! Essa era a pergunta que eu queria. Grau não é temperatura? Quando você fala que está quente, hoje está 30 graus. Então que raio de grau é esse com essa coisa aqui? Então, é o seguinte, gente, nós usamos a mesma palavra para temperatura, a gente chama de grau, e usamos a mesma palavra para medir ângulo também. Nós também chamamos de grau. Aí vocês falam assim, mas isso é confuso. É confuso, mas é assim que é. Isso funciona em várias línguas, é assim mesmo, também igualzinho ao português. O ângulo da rama. A rama para essa pronta tem que ter o ângulo certo. Errou o ângulo. Esse ângulo aqui é 23 graus. Nossa, 22 graus. Parece assim, não, Então, olha só. é maior. Se esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é 90 graus. Tá? O ângulo reto é sempre 90 graus. Quando você tem um canto assim, sempre 90 graus, tá? A metade dele é 45, né? Metade de 90 não é 45. Então 23 é quase a metade de 45. Metade de 45 seria 22,5. Né? Como aqui é 23, é quase metade de 45. É quase isso aqui. Tá? Um pouquinho maior do que isso aqui, é esse ângulo mesmo. Para quem tem o transferidor, pode ver que bem aqui em cima tem o 90. Olha o azulejo. Valeu? Quantos graus tem aqui nesse canto do azulejo? Oi? 90. Aqui tem 4 ângulos de 90 graus. Beleza?
furou a tampinha e depois furou tudo aqui embaixo. Aí a gente fez do 6 até o 17 e a gente vai pôr no sol agora, vai esperar 1 hora. A rampa ficou pronta. O relógio posicionado. Então, como é que nós vamos posicionar nossa garrafa? Norte e sul. Felipe, ajuda. Tá certo? Então, Luana, esse é o desenho. Então vamos corrigir. Ó, aqui em vez de norte nós vamos pôr que é este. Aqui em vez de sul nós vamos pôr que é oeste. Aqui, então se aqui é este ou oeste, então aqui fica norte e aqui fica sul. Pronto. Este é onde o sol nasceu. É aqui. Tá certo ou não? A nossa garrafa vai ficar assim. Aqui a linha da sombra. Então, essa, quando a gente arrumar direitinho, isso aqui vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Depois você chega mais perto, abre mais tem a linha, você, mas não vem pode cá, ficar desse lado, tem que ficar assim. Então, essa linha vai mostrar a hora. Só que agora não, né? Que horas são agora? 8h26. Então, a gente teria que botar essa linha mais ou menos às 8 horas. Cadê 8 horas aqui? 8h30, né? Então é mais ou menos essa posição aqui, ó. É mole. Só precisou de 60 alunos, 4 professores, você vai descontar bacalhada, é mole. Fazer o que quiser, tranquilo. Para provar que esse relógio está funcionando, vamos esperar até as 4. 4 horas no relógio e 4 horas nesse instrumento aqui, que parece simples, mas como você acabou de ver, ele tem acumulados vários séculos de conhecimentos de astronomia, de geografia e de matemática.